Aleluia! E aí, gente, tão bom? Sim ou sim? Caraca, tem gente que veio para pegar 2 cultos. Esses aí gostam mesmo de igreja, são crente de verdade. João. O Joãozinho tá vindo buscar o Senhor ou... O Senhor, gente, que isso, gente? Não podia deixar essa, né, Joãozinho? Ficou quicando, Joãozinho, pra mim. Tava muito fácil. Culpa o Marquinhos ali, ó, que deixou essa daí, ó. Tem a galera que tá notando as tuas palavras proféticas, viu? E aí, gente, vocês estão felizes sim ou sim? Quando estão felizes de estar na casa de Deus mais uma vez? É motivo de muita alegria nós estarmos juntos diante da presença do Senhor, sim ou não? Quero te encorajar e abrir o seu coração para aquilo que Deus vai fazer em nosso meio nessa noite. Esse domingo tem sido um domingo muito particular para a gente, porque Deus realmente tocou as nossas vidas e a nossa igreja nessa manhã de uma forma muito espetacular e muito única da parte de Deus. Nós tivemos uma pregação completamente diferente do que nós teremos nessa noite. Nós seguiremos a nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, mas eu não quero que você fique pensando, poxa, então eu perdi a oportunidade, poxa, então eu não participei desse culto. Na verdade, a mensagem ela vai estar no nosso canal do YouTube. Eu quero te encorajar muito a escutá-la, pois, eu não sei você, mas muitos de nós passamos por desafios e problemas nas nossas vidas, ou até mesmo sobre circunstâncias que às vezes a gente parece que se sente oprimido, sim ou não? Parece que as portas estão todas fechadas, parece que os muros são todos mais altos do que nós, e a gente olha ao nosso redor e a gente não vê saída. Alguém já passou por situação como essa? Só eu? Glória a Deus, porque vocês não passaram, então está tudo bem, estamos no lugar certo. E às vezes em momentos como esse a gente também tende até a questionar a Deus. Será que Deus de fato está do meu lado? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus é Deus como Ele diz que é Deus? Alguém aqui também um dia, talvez num momento de muita aflição, talvez ponderou questionar Deus? Eu já. E num momento como esse também, a gente é tão sucumbido pelas nossas emoções e pela nossa mente, que a gente tende a duvidar da capacidade de Deus, e muitas vezes a gente começa a desconfiar da nossa própria capacidade em Deus. A gente começa a ter pensamentos e a nutrir pensamentos do tipo, então eu não dou conta, então eu não sou suficiente, então eu não sou bom, então tudo que eu toco a mão, ao invés de abençoar ou frutificar, parece que apodrece. Alguém também já pensou sobre isso um dia? E o grande problema de nós nutrirmos isso é que às vezes nós interrompemos de forma prematura processos e coisas que Deus está fazendo em nós. Às vezes, quando nós não cuidamos o grau desses nossos pensamentos, dessas nossas emoções, a gente tem vontade de fazer coisas que às vezes é até próprio contra a vontade de Deus, como muitos chegam até mesmo ter desejo de tirar a sua própria vida. Eu falo com muito temor sobre essa realidade, porque é coisa que nós, infelizmente, temos escutado e vivido no nosso meio. Porque eu quero trazer essa consciência para nós. Nós não falaremos sobre isso nessa noite, mas eu quero trazer essa consciência para nós. O que nós trabalhamos aqui nesse ambiente, como nós tratamos, o que nós falamos, é sobre vidas, é sobre destinos, é sobre futuros. Nós não viemos aqui simplesmente para entregar uma boa palavra para você sair daqui confortável. A gente vem aqui para ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa ser transformado, sarado e liberto. E ao mesmo tempo que Deus tem uma expectativa tão maravilhosa e tão grande de nos libertar, de nos salvar, de nos purificar, infelizmente o inimigo tem essa mesma vontade para destruir as nossas vidas. E se nós não entendermos essa dimensão espiritual, a gente pode tratar com leviandade, sermos levianos com as coisas do Senhor. Entenda que quando nós estamos diante de Deus, é a nossa vida, é o nosso destino, é o nosso futuro que está em jogo. É a nossa história que está em jogo. Não é uma coisa que, tipo, se eu tomar uma decisão errada aqui, amanhã eu posso consertar de novo. Em momentos como esse, de tribulação, em momentos como esse que a gente se sente pressionado, uma decisão ela pode ser definitiva. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Amém? Então nós falamos sobre, lembre daquilo que o Senhor fez, porque mediante aos nossos desafios, aos nossos problemas e até mesmo as situações como essa, nós podemos descansar e encontrar o favor e a bondade de Deus. Nós podemos encontrar a majestade e o poder de Deus.
Como cantamos, Ele é o leão da tribo de Judá, ou seja, Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele é governador sobre todas as coisas. É Ele quem dá a última palavra na tua história, é Ele quem dá a última palavra na tua vida, é Ele que coloca fim em algumas coisas e é Ele que coloca início em outras. Quem somos nós para darmos o veredito em situações que Deus não deu ainda? Quem somos nós para interromper coisas que Deus não interrompeu ainda? E quem somos nós para continuar coisas que Deus já colocou um fim? Então nós precisamos aprender a nos relacionar com isso. Isso também se chama maturidade espiritual e Deus chama todos nós a sermos maduros. O que nós estamos fazendo na série do Sermão do Monte também é alcançar a maturidade como princípio, como caráter, como práticas e atitudes de um verdadeiro cristão, filho de Deus. Faz sentido? Então eu quero te encorajar, se você passa por problemas como esse, porque eu sei que nós passamos, né? Se aqui alguém um dia chegou diante do Senhor, como a própria Thaís falou, mas dentro do quesito de riqueza, mas se um dia alguém chegou diante do Senhor e falando assim, eu vou viver com Jesus porque então eu nunca mais vou ter problema. Alguém já pensou sobre isso? Eu vou entregar minha vida a Deus, então todos os meus problemas vão acabar. Se algum dia nós paramos para pensar sobre uma dimensão como essa, nós estamos pensando errado. O fato é que nós vivemos num mundo caído, num mundo que foi afetado pelo pecado. Então acidentes acontecem, tanto com o cristão quanto o não cristão. Problemas, ele vem para o cristão e para o não cristão. O problema é que o que não é cristão e não tem ao Senhor, ele acaba apoiando as suas questões e até mesmo os seus desafios, infelizmente, em algo que é vazio. Nós nos apegamos naquilo que é real e que é verdadeiro. Faz sentido? Porque não existe caminhos que levam até a Deus e não existe meios que levam até a Deus. Só existe um caminho e um meio, e através de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Não, todas as outras formas que pareçam ser boas, só parecem. Assim como o diabo, que quando vem nos comprar, traz coisas que parecem ser boas. E quando nós vamos lá e compramos, ele mostra a sua face. O Senhor, Ele nunca prometeu para mim e para você que nós não sofreríamos, mas o Senhor prometeu para mim e para você vida e vida em abundância. Ele prometeu salvação, Ele prometeu cura, Ele prometeu liberdade, Ele prometeu intimidade e relacionamento com Deus, e Ele prometeu para mim e para você um lugar na eternidade. E isso é uma boa notícia. E nós precisamos mudar a nossa perspectiva como nós vemos as coisas. Então eu te encorajo a ir depois escutar essa mensagem, amém? Embora eu já tenha quase dado todo o spoiler. Mas brincadeira, grandes coisas fez o Senhor no nosso meio. Eu creio que como igreja, quantos estão percebendo que nós estamos vivendo, sabe, parece que uma temporada de favor de Deus em nosso meio? Sabe, realmente de cura, libertação, sinais e maravilhas. E quando eu orava sobre a nossa igreja essa semana, mediante a tantas circunstâncias e testemunhos desagradáveis que ouvimos, o Senhor ministrava no meu coração. Chegou um tempo onde a minha igreja vai experimentar e experienciar novamente sinais e maravilhas, milagres e poder de Deus. Nós cristãos vivemos num lugar aqui, né, na Austrália, e acredito que quase todos nós temos alguma formação, uma faculdade, um curso técnico, ou a gente busca estudar. Né? Eu creio que ninguém aqui paga VET só por pagar, e eu creio que ninguém aqui também paga acesso mesmo para poder entregar. Eu creio que todos nós aqui somos estudiosos e exercitamos o nosso cérebro. Em nome de Deus, posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. E por nós sermos pessoas com um intelecto um pouco mais exercitado, para não dizer avançado, a gente tem a tendência a tentar definir e entender todas as coisas com a nossa racionalidade. Parece que tudo tem que fazer sentido na nossa mente. Se não encaixar, não faz sentido. É ou não é? Só que como cristão nós precisamos entender que muitas coisas caminhando com Deus não fará sentido. Muitas coisas caminhando com Deus não vai entrar na nossa racionalidade natural. Imagina Deus com toda a sua complexidade, toda a sua grandeza, ser definido e concentrado dentro do nosso cérebro, que é o tamanho de uma latinha de Coca-Cola. Não tem como, é ou não é? Então vai exigir de nós andar por fé e não por vista. Andar por fé e não pelo nosso conhecimento. Andarmos acreditando no poder de Deus e no que na palavra de Deus declara. E não pelo aquilo que eu entendo ou eu sinto. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E a nossa mente, ainda que quando nós somos renovados pelo Espírito Santo, ainda também sofre efeitos da queda do pecado. Por isso nós precisamos andar por fé. Crescer em fé, em autoridade, em ousadia e nos mover pelo Espírito Santo. Faz sentido? Nós precisamos ser cada vez mais seres espirituais. Por isso eu te encorajo a assistir essa mensagem, porque nós falamos muito sobre isso e nós vimos testemunhos já acontecendo essa manhã. Pessoas logo que acabou o culto já recebendo resposta de coisas que eles declararam nessa manhã. Pessoas abandonando vícios, se libertando de vícios aqui nessa manhã, aqui no culto. Pessoas realmente se rendendo ao Senhor. O Senhor salvando vidas nessa manhã, poucas horas antes.
Eu quero falar uma coisa para você, se nesse mesmo ambiente, algumas horas antes, aconteceu todas essas realidades, não quer dizer que Deus parou algumas horas atrás, ainda continua disposto para nós essa noite, amém? Glória a Deus, e que a gente possa se apegar a essa verdade. Estamos juntos, sim ou não? Glória a Deus, Deus é bom, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu perdão e pelo seu favor. Pai, abrimos o nosso coração diante do Senhor, Deus, acreditando que o Senhor tem poder sobre todas as coisas e que o Senhor pode fazer todas as coisas novas e de novo. Que o Senhor pode, Senhor Deus, mudar destinos, o Senhor pode, Senhor Deus, decretar, Senhor Deus, diagnósticos diferentes do que os diagnósticos da terra. O Senhor é poderoso, Senhor Deus, para mudar circunstâncias. O Senhor, Deus, basta apenas uma palavra que saia do seu trono, Pai, e cadeias são quebradas, Pai, muralhas são quebradas, vícios, Deus, são expulsos, Senhor Jesus. Doenças, Pai, são expulsas, Senhor Jesus. Pai, maldições são quebradas em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra que sai da boca do Senhor. E nós cremos que o Senhor tem poder sobre todas estas coisas. Por isso, nessa noite, dá-nos fé. Por isso, nessa noite, Pai, nos ensina a nos relacionarmos com o Teu Espírito e a acreditar no poder do nome de Jesus. O Senhor não está com as suas mãos presas que não possa nos alcançar. O Senhor não está com os seus ouvidos fechados que não possa ouvir a nossa oração. O Senhor não está com os seus olhos fechados que não possa enxergar as nossas circunstâncias. O Senhor é um Deus próximo, o Senhor é um Deus perto, o Senhor é um bem, o Senhor é presente, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixou. O Senhor nunca nos abandona e nunca nos abandonará. O Senhor não esquece dos teus filhos. Qualquer pensamento contrário a essas verdades é mentira do diabo e nós repreendemos essas mentiras agora em nome de Jesus. E nós declaramos sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, mentes saradas, corações sarados, espíritos renovados para acreditar na novidade de vida que vem somente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a viver sobre uma dimensão espiritual e uma dimensão alinhada com a vontade do céu. Embora, Senhor Deus, a gente vá pregar um tópico diferente daquilo que estamos declarando, não importa, eu creio e declaro em nome de Jesus que enquanto estivermos aprendendo do Senhor, o Senhor estará julgando as nossas causas e trabalhando ao nosso favor. Eu creio, Senhor Deus, em diagnósticos sendo mudados e transformados nessa noite para a glória do nome de Jesus. Eu creio em respostas sendo trazidas para os teus filhos nessa noite em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Deus, em circunstâncias sendo mudadas e moldadas de acordo com a vontade e favor de Deus nessa noite, enquanto estamos aqui cultuando ao Senhor. Eu creio, Pai, se é uma notícia que precisa vir do Brasil, eu creio que ela virá nessa noite em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Se há, Senhor Deus, corações, Pai, duros, mentes fechadas, que precisam ser, Senhor Deus, convictas pelo Senhor, que precisam ser tocadas pelo Senhor, que precisam de uma experiência nova, de um renovo no Teu Espírito, eu oro e eu peço agora em nome de Jesus, Deus, alcança os nossos corações, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, assim oramos, amém e amém. Amém, em nome de Jesus. Quantos creem? Amém. Só 3, vamos de novo. Quantos creem? Amém. Quantos tomam posse de fato? Existe uma coisa, existe a libertação e existe a liberação que Deus dá ao meu favor e ao seu favor. E aí depois existe a forma como eu me relaciono com essa liberação dos céus. Existem coisas que Deus já liberou ao meu favor e ao teu favor, e por nós não tomarmos posse, não vivermos por essa realidade, nós não estamos desfrutando ainda. Faz sentido? Então nós precisamos nos apegar à verdade do Senhor. Jonathan, mas eu não sinto. Se apega à verdade do Senhor. Jonathan, mas e aí? Se não for? E se eu orar e Deus não curar? E se eu declarar e Deus não fizer? E se eu me mover e Deus não colocar o chão? Isso não está sobre o meu controle e sobre o seu. Isso está sobre o controle de Deus. E Ele faz de acordo com a sua vontade, como lhe agrada. Faz sentido? O meu papel e o seu é orar, declarar, acreditar e se mover pela palavra de Deus. O resto é com Ele. Amém? Estamos juntos? Nossa série sobre o Sermão do Monte. Agora vamos para a nossa palavra.
Meus irmãos, nós vamos seguir a nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Quantos estão sendo abençoados por essa série? Estamos aprendendo tanto junto com o Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós como verdadeiros discípulos, filhos de Deus. E através dessa nova mentalidade, dessas novas atitudes e da forma como nós nos relacionamos com pessoas à nossa volta, nós revelamos que fomos alcançados pelo Senhor e também mostramos a glória de Deus para o mundo. O Senhor nos chama para nos salvar, nos transformar, para moldar o nosso caráter e através de nós possamos revelar a sua glória para as pessoas e para o mundo à nossa volta. Faz sentido? E hoje nós vamos falar de um assunto, nós estamos chegando ao fim do Sermão do Monte, essa é a penúltima mensagem dessa série, semana que vem a gente termina, e a gente vai para outra, em nome de Jesus. Mas é um assunto muito importante, e eu queria muito que você pudesse abrir o seu coração e não se feche, porque às vezes quando a gente ouve palavras a gente começa a se fechar. Hoje eu quero falar sobre julgar ou não julgar, a forma como o cristão julga ou não julga, ou deve julgar ou não deve julgar. Faz sentido? Sim ou não? Nós precisamos aprender sobre isso porque a forma como nós julgamos ou não julgamos, ou deixamos de julgar, nós podemos estar acrescentando em nós ou trazendo sobre nós algo que não é bom, algo que pode ser destrutivo para as nossas vidas, algo que pode ser maldição sobre as nossas vidas. E ainda que a gente fale Deus por quê, isso fere um princípio ao qual Deus já estabeleceu. Então, por nós não entendermos e não nos estabelecermos sobre a verdade de Deus, nós podemos, como eu disse já mais uma vez, estar traindo sobre nós algo que nunca foi a vontade de Deus para nós. É importante nós aprendermos o que Deus espera de mim e de você como comportamento, para que a gente possa crescer com o Senhor e ao invés de atrair maldições, a gente venha atrair bênçãos sobre as nossas vidas. Quantos querem ser abençoados por Deus? Às vezes nós não somos abençoados por Deus porque nós ferimos princípios ao qual Deus já estabeleceu. E nós precisamos aprender a não feri-los. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia aí junto comigo. E no livro de Mateus, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 7. Alguém aqui um dia já foi julgado precipitadamente? Sim ou não? Só eu e mais alguns dois? Alguém já foi julgado precipitadamente? Alguém falou algo a seu respeito e você falou, nossa, isso é mentira. É ou não é? Mas alguma vez a gente já julgou alguém precipitadamente, que a gente chegou e falou, isso aqui é tal coisa, essa pessoa é tal coisa, e no final foi ver e não era nada disso? Sabe aquele tipo de pessoa que a gente vê longe e fala assim, você devia conhecer aquele fulano. Aquele fulano é metido. Aquele lá, não consigo nem ver, que já dá até um ranço. Aí você vai se comunicar, vai se relacionar com aquela pessoa, você fala, caraca, essa pessoa é top demais, por que eu não conhecia ela antes? É ou não é? Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa forma de julgamento, principalmente nós, cristãos. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Jesus está falando no Sermão do Monte para os seus discípulos, está trazendo e estabelecendo a realidade do reino de Deus, a forma como um cristão deve se portar e viver. Aqui no último capítulo do Sermão do Monte, o Senhor Jesus começa no versículo 1 dizendo, não julguem e não serão julgados, pois da forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no teu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus dá um adjetivo muito lindo aqui para essas pessoas. Ele fala, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Antes de falar sobre o julgamento aqui, eu queria trazer esse princípio que eu falei no início, sobre nós, por fazermos algo de uma forma errada, podemos estar atraindo coisas que nunca foi a vontade de Deus para nós. E existe um princípio muito claro na palavra de Deus que nós precisamos aprender, que é o princípio da reciprocidade. Tudo aquilo que nós fazemos para alguém, será feito para nós. E é muito claro, a gente vê vários exemplos, mas só citando alguns, e alguns que nós já passamos no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, nós já passamos por lá. Quando o Senhor está falando sobre a bem-aventurança, Ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu tiver misericórdia, eu alcançarei misericórdia. Mateus capítulo 6, versículo 14, ao qual também já lemos aqui na série do Sermão do Monte, diz, porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se você oferece perdão, você recebe perdão.
Lucas capítulo 6, versículo 38, o Senhor fala: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vós vos medirão de novo. Esses aqui são poucos exemplos, mas nós conseguimos entender o quão importante é o princípio da reciprocidade. Aquilo que nós queremos receber dos outros, nós devemos fazer. Não pensando em receber algo em troca, porque essa é a atitude de um cristão. Faz sentido? Jesus aqui, ele vai fechar até mesmo essa própria sessão do capítulo 7, que fala sobre o nosso relacionamento com o próximo, no versículo 18, ele dá essa regra de ouro sobre a reciprocidade. No versículo 12, ele diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os outros vos façam, vou voltar aqui. Portanto, tudo que você querer que os outros vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Basicamente, depois daquele versículo de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo é amar o teu próximo como a si mesmo. Sim ou não? E amar ao próximo é tudo aquilo que você quer que o outro te faça, faça você primeiro. Então, o princípio da reciprocidade é algo que nós precisamos notar e que vale muito diante do Senhor. A forma como nós tratamos e nos relacionamos com os outros, tanto para que venhamos acolher e receber uns dos outros, quanto da própria parte de Deus. Porque, eu não sei, quando a gente vai lá e ajuda alguém e ama alguém sem precisar receber nada em troca, a gente sabe que em alguma situação, alguma circunstância depois, se nós precisarmos, aquela pessoa ela vai se dispor a nos ajudar. Sim ou não? E se aquela pessoa ela não tiver condições de nos ajudar, o Senhor envia uma outra pessoa para nos ajudar. É ou não é? Porque o Senhor vê as nossas ações e as nossas atitudes. E quando não recebemos também simplesmente da própria parte de Deus. É ou não é? A gente vai lá e abençoa a vida de alguém, vai lá e oferta na vida de alguém que está precisando. Daqui a pouco, do nada, a gente entra na conta, tem lá uma oferta de alguém que nos ofertou. Ou do nada alguém vem e vai lá e abençoa a nossa vida. É ou não é? Ou a gente vai lá e faz uma boa ação para alguém, daqui 2, 3 dias, a gente que está precisando. Deus vai lá e levanta pessoas para nos ajudar. Então, reciprocidade é um princípio muito bem estabelecido e claro na palavra de Deus. Então, o Senhor aqui agora vai usar sobre esse princípio, o Senhor Jesus, de reciprocidade, mas para tratar sobre a tratativa de julgamento. Jesus vai usar esse entendimento para falar a respeito de julgarmos uns aos outros. E aí, então, no versículo 1 e 2, ele fala: não julguem, e vocês não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida com que vocês medirem será usada para medir vocês. Reciprocidade, sim ou não? E aí a minha primeira pergunta aqui, para a gente já começar aqui essa brincadeira, é o seguinte: então será que devemos ou não devemos julgar? Se sim, como devemos? Se não, por que não devemos? Faz sentido? Mas antes de nós falarmos sobre esse julgar ou não julgar, eu queria te levar a entender o que o Senhor Jesus está criticando e apontando nesses versículos 1 e 2 de Mateus, quando ele fala sobre o julgamento. Ele fala: não julguem e não serão julgados, versículo 1. Versículo 2, pois da mesma forma que julgarem, ou da mesma forma que exercerem juízo, vocês serão julgados. Julgar, basicamente, é definir o que é certo e o que é errado. É validar o que é certo e o que é errado. Sobre os nossos parâmetros? Não. Sobre os parâmetros de Deus. Mas nós falaremos sobre essa definição um pouco mais para frente. Mas a definição desse julgar que Jesus está apontando no versículo 1 e no versículo 2, é que no versículo 1 ele está falando: não julguem, ou seja, aquele julgamento severo que é feito de forma injusta, que apenas critica isto ou aquilo nos outros. Não julguem de forma severa e injusta, criticando isto ou aquilo nos outros. Pois daquele juízo que vocês usarem, versículo 2, esse juízo quer dizer sentença. Ou seja, no sentido forense, né, quando alguém vai realmente decretar uma sentença, é com o genitivo, é com o desejo de punição e de condenação. Então, basicamente, nesses versículos 1 e 2, Jesus está falando o seguinte: Jesus está estabelecendo a maneira ao qual os discípulos não podem julgar, ou seja, um verdadeiro discípulo de Jesus não pode julgar injustamente, criticando sem causa e sem motivo, sendo intolerante ao outro, fazendo separação entre si e o outro de forma hipócrita. Faz sentido? Sim ou não? E aí ele condena o hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos
no Mateus capítulo 6, falamos de sal e luz, mas basicamente hipócrita é uma pessoa que afirma ou finge ter certas crenças sobre o que é certo, mas se comporta de uma forma que discorda dessas crenças. Eu sei o que é o certo, eu sei o que Deus espera de mim, eu julgo todos os que estão fazendo errado, mas eu não quero viver pelo certo. Isso é hipocrisia com o Senhor. Sim ou não? Para ilustrar essa forma de julgamento de forma hipócrita, então Jesus vai usar os versículos 3 e 4, aquela ilustração que ele fala, né? Como queremos dar conta de ajudar um irmão que tem um cisco num olho, enquanto nós carregamos uma trave no nosso? Faz sentido? E é muito bom notar que aqui Jesus, só para também trazer um pouco de contexto, ele não está falando sobre nós julgarmos pessoas que não conhecem a Deus. Porque dentro desse contexto, Jesus está falando como você pode tirar o cisco do olho do teu irmão e não repara na trave que está no seu. Jesus está falando sobre uma forma de julgar dentro de um contexto onde todos compartilham da mesma fé. Esses irmãos que ele está falando quer dizer basicamente nascidos do mesmo ventre. Ou seja, é usado para denotar qualquer semelhante como tendo o mesmo pai uns com os outros, Deus. Então ele está falando assim, cuidem da forma como vocês julguem de forma hipócrita os seus irmãos que compartilham da mesma fé que você. Antes de nós falarmos sobre julgar o mundo, eu quero trazer uma realidade para você. Não tem como nós julgarmos ou criticarmos uma pessoa ao qual não saiu das trevas para a luz. Vou definir isso no final, mas para a gente poder ter um entendimento aqui. Às vezes a gente quer trazer justiça ou julgar pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra do Senhor. Para pensar, um tempo atrás, talvez você é novo convertido, um tempo atrás você não conhecia a palavra de Deus, talvez nem sabia o que era Jesus Cristo. Sim ou não? E às vezes, sem você aceitar, conhecer, se relacionar com Deus, entender o que é certo e o que é errado, então começar a desvincular de coisas erradas e viver uma realidade nova, né, se antes, no início do seu processo, antes mesmo de você conhecer Jesus, alguém já chegar para você e falar, sai daqui, pecador, você vai ser jogado no inferno, você não tem jeito mesmo, realmente as suas atitudes não agradam a Deus, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Essa forma de crítica ou de julgamento, ao invés de atrair a pessoa para Jesus, a faz pensar, caraca, se esse é Deus, eu não quero Deus. E se Deus só fala e pensa dessa forma, então eu, diante de Deus, não tenho chance alguma. É ou não é? E ao invés de causarmos aproximação, ao invés de causarmos um caminho e um meio para que alguém conheça o Senhor, a gente simplesmente fecha todas as oportunidades que aquela pessoa tem de conhecer a Cristo. Então, Jesus aqui não está falando para os seus discípulos sobre julgar aqueles que estão fora, porque aqueles que estão fora, o nosso senso de misericórdia precisa ser ainda maior, porque eles não têm o entendimento que talvez hoje nós julgamos ter. Amém? Não quer dizer, nós falaremos para frente, não quer dizer que nós devemos tolerar o erro e o pecado das pessoas. Isso é uma outra forma de julgar. Mas eu estou falando aqui de um julgamento em que critica, em que sentencia e que condena uma pessoa. Estamos juntos? Jesus está trazendo aqui então para nós a consciência de como a gente trata o irmão neste contexto, né? Porque não conseguimos julgar os que estão de fora nesse momento, pois eles não entendem e não compartilham da mesma fé que nós. Então Jesus está falando, cuidado com a forma que vocês julgam, que não seja hipócrita. Eu não sei você, mas parece que hoje em dia todo mundo tem uma opinião sobre tudo. É ou não é? Acho que eu nunca teve uma geração, porque também não vivi em outra, né? Eu vivo essa minha também. Mas dentro dessa geração que a gente vive, parece que todo dia alguém surge na internet com uma opinião diferente sobre tudo. Todo mundo tem conhecimento absoluto sobre algo e acredita que pode criticar, julgar, apontar o dedo e falar o que quiser, sem temor, às vezes. É ou não é? Todo mundo pode julgar, sentenciar, acusar, criticar. Todo mundo é cheio de opinião. Esse dia eu estava com o Vitão, a gente estava indo em algum lugar, fazer alguma coisa aqui da igreja, e ele estava mostrando vídeo, e aí apareceu um cara, pois a forma correta de adorar a Deus é assim. Quando começa um vídeo assim, eu já dá até nojo, já dá até um ranço em mim, assim. Tudo bem, você pode ter uma diretriz sobre a Bíblia, mas falar que a única forma de adorar correta é essa, é um pouco meio que extremo. É ou não é? Hoje em dia todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Quando nós estamos falando sobre o contexto cristão, todo mundo tem uma opinião de como deve viver para Deus, como deve ser um cristão, como deve ou não deve liderar um GC, como deve cantar louvor na igreja, se é de pé, se é sentado, se é agitado, se é baixo, se é mais Deus com menos Deus. É ou não é?
Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião como um cristão deve fazer negócio. Cuidado com esse negócio, senão você vai estar querendo ser rico demais. Jesus nunca falou que ser próspero é um pecado. Ele falou que amor ao dinheiro é um pecado. E a verdade, ele precisa levantar homens e mulheres de Deus prósperos para que eles possam ser patrocinadores e financiadores de projetos que vão alcançar mais vidas. Faz sentido? Todo mundo tem uma opinião de como uma pessoa deve ou não expressar o seu relacionamento com Deus. Todo mundo tem uma opinião o que o pastor tem que fazer ou não tem que fazer. É ou não é? Todo mundo tem uma opinião como crente tem que ser. Como é que tem que ser crente? Isso falando apenas dentro do âmbito nosso aqui religioso, né? Se o nosso grau de julgamento e crítico já é assim aqui dentro, imagina para os que estão de fora. Aí é muito pior, sim ou não? Sim. Outras vezes julgamos com ignorância, ou seja, julgamos ações ou ideias de outras pessoas como errôneas, simplesmente porque elas diferem do que sempre pensamos ser correto. Sem avaliar se os nossos pensamentos estão de acordo com a Escritura ou não. Às vezes a gente tem a disposição de criticar algo que é diferente, que é novo, mas que é de Deus. Só porque não faz parte da nossa forma de entender essas coisas, a gente critica e julga. Porque o ser humano ele é mestre em criticar aquilo que ele não conhece. É ou não é? Julgar aquilo que ele não entende. Mas às vezes não está fora dos padrões bíblicos. Às vezes é uma forma nova que Deus está fazendo algo. Deus usa princípios eternos, mas faz coisas de formas diferentes. Sim ou não? Porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, a forma de atrair pessoas deve ser diferente. A mensagem não, a mensagem deve ser a mesma. Nós não devemos adaptar a mensagem aos corações, nós devemos simplesmente adaptar os métodos para alcançar os corações com a mesma verdade. Sim ou não? Mas às vezes por ser algo diferente não quer dizer que não é de Deus. É só porque a gente não entende. E nós não podemos criticar. Outras vezes nós julgamos de forma imprudente, ou seja, não tendo examinado os fatos o suficiente para saber se um pecado foi ou não cometido. Eu preciso dizer algo aqui, ô geração que gosta de falar do que não sabe. Ou somente daquilo que acha, ou somente viu uma parte da história. Ou somente daquilo que imagina. É ou não é? Quão rápidos somos para definir coisas que nós não entendemos. E muitas vezes temos essas motivações de querer julgar, escondidos atrás de uma roupa ou de uma veste de dizer, eu estou trazendo à luz a verdade, as coisas erradas. Eu estou sendo um reformador. Eu estou apenas cumprindo com o meu papel de cristão. Fala a verdade mesmo. Eu sei que as pessoas não vão gostar, porque elas não aceitaram a palavra de Jesus, por que vão aceitar as minhas? É ou não é? Você fala assim, nem Jesus agradou a todos, eu também não vou agradar. Calma. Que a forma que você não agrade seja porque de fato você está vivendo como Jesus. Não pela forma das palavras que você está usando. Às vezes você pode estar falando uma coisa que é muito Jesus, mas a forma como você fala nunca foi a forma que Jesus falaria. Estamos juntos? Temos que tomar cuidado de julgar aquilo que é diferente, que nós não entendemos. Aqui Jesus chama a atenção, e presta atenção nisso aqui. Aqui Jesus chama a atenção para os seus discípulos serem diferentes dos hipócritas. Ou seja, aqueles religiosos, nós já estamos familiarizados com os fariseus e com os hipócritas aqui desse contexto, né? Que é aqueles que julgavam ser de Deus, mas viviam completamente fora da vontade de Deus. Aqui Jesus estava falando para prestar atenção sobre esse julgamento, né? Para ser diferente dos hipócritas, ou seja, os religiosos que diziam viver a verdade em Deus e para Deus, mas que de fato não viviam de acordo com a verdade de Deus. E eles nem mesmo se preocupavam com isso, pois se achavam melhores do que os outros, por serem eles os mestres, os estudiosos, os conhecedores, os representantes de Deus. Além de julgar as pessoas, eles julgavam aquilo que era diferente, porém verdadeiro, pois eles julgaram e sentenciaram o próprio Jesus, só porque ele era diferente, pensava e agia diferente deles. Nós devemos tomar esse cuidado também. Pois eles julgaram e sentenciaram o próprio Deus, a verdade em pessoa. Julgaram e criticaram porque não sabiam e não conheciam. Então, julgar, basicamente, sua forma básica é avaliar, conceituar algo sobre a perspectiva do que é certo e o que é errado, como já falamos. E para nós cristãos, o guia que confere o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Sim ou não? Então aquilo que a palavra de Deus julga e conclui, isso deve ser a nossa forma de julgar e não avaliar situações e pessoas sobre a nossa perspectiva, vontade, achismo ou até a nossa própria forma de ver as coisas. Eu até tenho várias opiniões sobre várias coisas e sobre várias pessoas, mas ela é minha. É isso. Eu tenho que deixar ela comigo.
Porque às vezes uma opinião minha pode ferir alguém. Uma opinião minha pode interromper a vida de alguém. Uma opinião minha possa estar trazendo algo sobre a vida de alguém que é mentira e como reciprocidade trazendo uma mentira para mim. Eu posso estar declarando uma maldição sobre a vida de alguém, sobre uma crítica destrutiva e atraindo o mesmo efeito para mim. Faz sentido ou não? Por isso que eu só posso, e você também, só podemos falar, julgar e criticar aquilo que a Bíblia julga, critica e aponta. O que é diferente de você, se não fere um valor moral da Bíblia, nós devemos entender. É eu que preciso aceitar, é eu que preciso mudar, é eu que preciso entender. Ou eu não preciso fazer nada, só ficar no meu canto e está tudo bem. Faz sentido? Porque também existem formas que às vezes a gente critica pessoas, ou interrompe, ou se fecha para novas possibilidades. E essa novidade, essas coisas novas, podem ser coisas que nós estamos precisando na nossa vida para termos o renovo de Deus. Porque Deus fala através da sua palavra, escrita, Deus fala através da revelação do Espírito, mas Deus também fala através de pessoas. Às vezes com uma pessoa com uma coisa diferente, com uma coisa nova. Aí chega um irmão novo na igreja, né? Cheio de talento, cheio de coisa, sabe? Pô, liderava no Brasil algum contexto, veio cheio de fervor, cheio de ideias, cheio de iniciativas. Eu tenho duas, e vem falar, pastor, quero fazer, vamos para cima, não sei o quê. Eu tenho duas opiniões. Entender? É de Deus. Pô, irmão, vamos criar um espaço, ajudar esse irmão, e vamos crescer e vamos junto. Eu falar, que tchê? Agora foi muito gaúcho, né? Pô! Agora foi muito gaúcho. De manhã eu usei um arranca-rabo, a irmã falou assim, você é mineiro. Aí depois eu falei, caraca, ele, não, tu é carioca, agora eu sou gaúcho. Sou filho de Deus. Sabe, eu posso falar assim, pô, o que você quer aqui? Talvez você não frutificou no ministério teu no Brasil, agora vem dar pitaco aqui na igreja que a gente está levantando e fazendo. Ou você acha que o seu jeito é o jeito certo de fazer igreja? Ah, você veio cheio de novidade, né? Vassoura nova vai bem, mas quero ver se vai durar muito tempo. É ou não é? Vai ter essas duas opções. Às vezes porque se é algo novo e diferente não quer dizer que é errado. Eu quero que a gente abra o nosso coração sobre isso, entendeu? Principalmente porque a gente vive num contexto que talvez, por não estarmos no Brasil, da forma que você está acostumado a viver e fazer igreja, pode ser que a forma que Deus nos direcione a fazer e viver igreja na Austrália seja diferente. E não quer dizer que não é de Deus. E não quer dizer que não aponta a glória para Deus. Só quer dizer que é diferente. Amém? Então, julgar hipocritamente e precipitadamente é errado. Devemos julgar os outros somente após examinar a nós mesmos. É isso que Jesus fala. Antes de tirar a trave do olho do seu irmão, dá conta da viga que está no seu próprio. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É por isso que Jesus ele deixa também essa sessão no final do Sermão do Monte. Porque depois que ele já ajustou atitude, caráter, mente e coração e ações de como um verdadeiro discípulo de Jesus deve viver, ele já alinhou sobre arrependimento, ele já alinhou sobre novidade de vida. Agora Jesus entende que neste momento, depois que um cristão estiver aplicando todas as outras coisas que ele falou previamente, tem já um pouco de maturidade e direcionamento e parceria com Deus para poder julgar as coisas de forma correta. Por isso que ele deixa para o final. Ele não está falando que nós não devemos julgar, ele está alinhando a forma como nós devemos julgar. Faz sentido? Vocês estão junto comigo? A partir do momento que o discípulo se arrepende, muda o seu comportamento e começa a viver pelos ensinos verdadeiros de Jesus, não é apenas conhecer os ensinos verdadeiros, é a viver os verdadeiros ensinamentos de Jesus, ele então pode exercer a função de promover a justiça de Deus e julgar. Jesus ele não condena o julgar, mas a forma que julgamos e o motivo pelo qual nós julgamos. Estamos juntos? Nós não devemos julgar de forma hipócrita, ou seja, julgarmos alguém que comete pecado, enquanto nós também continuamos pecando, sabendo o nosso erro. Isso é hipocrisia. Devemos nos desvencilhar primeiro do nosso pecado, antes de podermos falar do pecado dos outros. Pastor, mas nós vamos ser sempre pecadores. Sim, seremos. Mas existem aqueles pecados que nós fraquejamos e falhamos enquanto estamos caminhando, enquanto o nosso coração é desejoso de viver pela verdade de Deus. Isso é uma forma. Pois talvez eu vou tropeçar em coisas que eu não conheço ainda. Ou coisas que ainda é uma dificuldade para mim vencer. Eu estou falando aqui sobre eu querer julgar os outros, vivendo sobre uma prática de pecado ao qual eu sei que isso é pecado. Vivendo em avareza, em orgulho, sabe, às vezes imoralidade sexual, sabe, falta de fé, vivendo em pecados que eu sei que Deus acusa na sua palavra.
Sabe, vaidade, julgar simplesmente pelo motivo de querer julgar, de criticar, de querer meter o meu ponto, de querer falar as coisas, mas não partir de um coração genuíno, sincero e arrependido diante de Deus. Essa forma de julgar é a que Jesus condena. Mas se nós estamos verdadeiramente com o nosso coração no Senhor, buscando crescer, quando pecamos, nos arrependemos, estamos crescendo, então nós podemos ser, sim, uma fonte de julgamento, ou seja, de ajudar a entender o que é certo e o que é errado para a vida do nosso irmão. É isso que Jesus está falando aqui. Por isso que antes de você levantar um dedo, entenda que existe no mínimo 3 apontando para você. Faz sentido? Então, por isso nós precisamos examinar o nosso coração e ver de que forma nós estamos vivendo e da onde está partindo também o nosso julgamento. Está partindo de um lugar de amor, de um lugar de que realmente nós nos interessamos sobre a vida daquela pessoa, nós queremos que ela realmente seja transformada, sarada, tocada, renovada, porque esse é o objetivo final de um julgamento. Se nós queremos também realmente ficar firmes e palpáveis na palavra de Deus, esse também é um outro motivo plausível para o nosso julgamento. Se nós vivermos sobre essa perspectiva, então nós julgamos certo, se não, julgamos errado. Jesus não proíbe todo julgamento e intolerância, mas somente o julgamento e intolerância hipócrita. De fato, ele requer de nós que, após nos arrependermos dos nossos próprios pecados, condenemos o pecado do irmão como pecado. Não condenemos o irmão, condenemos o pecado do irmão como pecado. E ajudemos ele a se voltar para Deus. Jesus ordena uma intolerância genuína e não hipócrita do pecado que o irmão comete. O objetivo final do nosso julgamento deve ser ajudar o nosso irmão a voltar para o Senhor novamente. Estamos juntos? O motivo pelo qual nós julgamos é para atrair o nosso irmão para um lugar do qual ele nunca deveria ter saído, que é do centro da vontade de Deus. E nisso precisa gerar em nós um coração amável, compassivo, humilde, sim ou não? Misericordioso. O julgamento hipócrita é inaceitável diante de Deus, pois ele julga e condena a partir de um ponto de vista distorcido e de um coração que não é genuíno para com Deus. Então, o seu desejo não é de trazer justiça e conserto mediante a vontade de Deus, mas sim pelo prazer, sentimento e intenção de que está julgando alguém. Esse tipo de julgamento condena um orgulho, um ego, uma vaidade e até mesmo uma falta de compaixão nossa ao acharmos que, entre aspas, somos melhores que os outros por talvez vivemos de uma forma um pouquinho mais correta. Nisso não reside o amor e a misericórdia de Deus, mas sim a acusação, a culpa e a condenação. Essa forma não aponta para Deus e não permite que uma pessoa mude ou reflita, mas quase sempre a pessoa acaba se sentindo ainda pior. É ou não é? Sabe, a gente é tão disposto a julgar, a gente é tão disposto a criticar, a gente é tão disposto a apontar o dedo, e ainda que caia sobre nós o temor da reciprocidade, da forma como nós tratamos o outro, né, nós seremos tratados pelas pessoas e por Deus, e que isso já deve ser um temor gigante no nosso coração quando formos julgar. A questão é que às vezes nós não medimos as nossas palavras e nós não levamos em consideração que por trás de atitudes e por trás de ações que o irmão comete, existe toda uma história que a gente não conhece. Existem traumas, existem feridas, existem crenças, existe passado, existem situações que foram difíceis para aquela pessoa e nós não estávamos lá, nós não vivemos, nós não sofremos, nós não sentimos na pele, nós não passamos por aquilo que as pessoas passaram, mas nós somos prontos para criticar e apontar o dedo e ao invés de amarmos elas, temos compaixão e ajudarmos ela a sermos longânimos com aquelas pessoas, sermos pacientes e ajudarmos ela para vir para o centro da vontade de Deus, nós somos predispostos para simplesmente criticar e julgar, e podemos colocar um fim no processo que aquela pessoa está vivendo com o Senhor. Ainda que seja pelo benefício de nós dissermos, mas eu estou pregando a verdade. Faz sentido? Você já parou para pensar sobre a história da pessoa que está sentada no seu lado nessa noite? Os traumas que ela passaram, as fases da vida que ela passou, ou coisas que ela está passando agora, e às vezes as atitudes que ela está tendo é porque ela não está sabendo lidar com o que ela passa. Sim ou não? E às vezes a gente aponta o dedo. Irmãos, isso é uma realidade que talvez você fale assim, pô, domingo de noite eu estou ouvindo esse sermão. É um sermão mesmo. Mas sabe, é isso que vai mudar a nossa segunda-feira.
terça, quarta e a quinta. E se nós não aprendemos a tratar dessa forma quem está aqui do nosso lado, aqui dentro, que está tentando do mesmo jeito que a gente, esquece que nós não vamos tratar diferente os outros que estão lá fora, que sequer estão entendendo ou sabem daquilo que a gente já está sabendo juntos. Estamos juntos? Faz sentido? E aí aonde fica o nosso desejo e oração de que Deus muda, transforma e alcança o mundo? A ferramenta que Ele vai usar para isso é eu e você. E a ferramenta, ao invés de estar amando, levantando, impulsionando, está criticando e terminando de enterrar o morto. É ou não é? Tem pessoas que desejam muito viver diferente, mas não conseguem, irmão. E não é uma força de um exercício mental, de uma mudança de hábito, não é sobre toma um remédio, muitas vezes. Às vezes precisa de um encontro único e genuíno com o Espírito Santo, que somente o Espírito Santo pode mudar situações e circunstâncias. Sabe, às vezes tem pessoas que você prega para ela a mesma palavra todo dia, todo mundo já sabe o que a pessoa precisa fazer, mas por algum motivo na mente dela não entrou ainda. E não vai ser pelo nosso muito falar muitas vezes, vai ser por uma convicção que somente o Espírito Santo pode trazer. E nós precisamos amar aquela vida. Sabe, existem pessoas que já têm um pouco mais de costas largas, que aguentam mais pancada. Mas não quer dizer porque a pessoa aguenta mais pancada, quer dizer que não dói. Dói. Mas sabe, ainda bem, eu oro por vidas que já sofreram, já tomaram tanta pancada e julgamento, e pessoas até do nosso meio que eu conheço, que não abandonaram o Senhor e que não desistiram. Mas ao invés de olhar para as pessoas, continuaram olhando para Jesus. Mas existem irmãos que são mais novos na fé, imaturos ainda, que às vezes não se levantam da queda, irmão. E nós precisamos entender que as nossas palavras, elas têm um peso muito grande. Quer ver uma coisa? Que tipo de palavra você declara sobre a tua vida quando os momentos não são tão bons? São palavras de vida? Palavras de transformação? Palavras de esperança? Palavras de bondade de Deus? Não, pastor. São palavras só de destruição. Meu irmão, se essas são as palavras que você declara para você, que deveria ser a pessoa que você mais ama depois de Jesus, o que você vai ter para entregar para o outro? Faz sentido? Então nós precisamos mudar um pouco as nossas palavras, pois elas ferem muito, mas também elas podem ir muito em efeito de cura, libertação e salvação também. Jesus é que salva, mas nós, com as nossas palavras nós podemos colocar alguém muito próximo e aos pés de Jesus. Sim ou não? Então Jesus está falando sobre o julgamento recíproco, ou seja, Jesus está ensinando os seus discípulos que a maneira com a qual eles tratarem e julgarem os outros será a maneira pela qual eles também serão julgados e tratados pelas pessoas, mas principalmente por Deus. O nosso julgamento deve ser sempre a partir da palavra de Deus e sobre aspectos e verdades que a Bíblia aponta, uma vez que entendemos em amor a necessidade real e maior de nos posicionarmos em julgar. O nosso julgamento deve visar o cuidado, o amor, o resgate de uma pessoa e jamais a condenação, a crítica e a desvalorização. Jesus, o único juiz que em vida não veio para julgar e condenar, mas para salvar, deixa para nós o exemplo a ser seguido. Lá em João, capítulo 12, versículo 47, Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e não as guardas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Esse julgar aqui no contexto de Jesus quer dizer condenar ou decretar uma pena a alguém. Jesus, naquele contexto, ele não veio para decretar a pena ao mundo, mas ele veio sim para declarar salvação ao mundo. Em vida, Jesus exortou, sim? Sim ou não? Jesus julgou atitudes, comportamentos e ações de pessoas, mediante a palavra de Deus, com o exclusivo objetivo de atraí-los ao arrependimento, para que também eles pudessem experimentar salvação. A exortação de Jesus, de Deus, nos atrai para Ele. A exortação nossa mundana nos afasta de Deus. Quando Deus julga a mim e a você, Ele visa o nosso resgate e a nossa mudança de vida. Quando o homem julga, ele visa a condenação e a sentença. Isso não exclui, porque a Bíblia é muito clara, nós falaremos daqui a pouquinho no final. Isso não exclui que Jesus hoje, Ele é o nosso advogado fiel, mas haverá o dia que Ele virá sim como um juiz, trazendo julgamento ao mundo. E Ele irá sim ver as nossas obras, as obras boas e as obras más. Haverá sim o dia do julgamento que sim, aquele que foi desobediente, que não quis a Deus, ele não vai ser condenado. A Bíblia declara que ele já está condenado por causa do pecado. Esse sim, haverá um momento que não vai ter mais volta.
a ira de Deus haverá de vir sobre aqueles que não quiseram o amor de Deus. E isso aqui também é um motivo que nós precisamos prestar atenção, porque hoje palavras como essa, julgamento, palavras como essa, né, a ira, o juízo final, parece que fica sempre para nós, tipo, já perderam o valor dessas palavras muitas vezes, né? Sim ou não? Mas nós precisamos entender que esse dia há de chegar. Mas enquanto não chega, há uma oportunidade da parte de Deus para mim e para você de arrepender, de sermos salvos, de sermos transformados, de vivermos uma realidade de vida diferente. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que alguém vive frustrado, triste, abatido, caído e derrotado. Deus não tem esse destino e esse desejo para mim e para você. Mas nós precisamos entender que se nós recusarmos tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, isso é o que há de sobrar para nós. Não são palavras para te convencer o que você tem que fazer. São palavras que a Bíblia declara. E a Bíblia é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos entender o peso do julgamento. Vocês estão junto aqui comigo? É muito mais do que simplesmente julgar ou não julgar, é ou não é? É muito mais do que, deve julgar ou não deve. É muito mais profundo a forma como nós usamos essa ferramenta de julgamento. Então, o nosso juízo e o nosso julgamento sem esse ensino, sem o ensino de Jesus de trazer as pessoas para próximo dele, apenas carrega um decreto de pena sobre alguém ao qual necessita tanto quanto nós de arrependimento, salvação e transformação. E como bons seguidores de Jesus que devemos ser, devemos agir da mesma maneira que Jesus agiu. Olha que interessante, estou chegando no final. O apóstolo Paulo, período após Jesus, ele nos ensina sobre essa mesma dinâmica de julgamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele diz: portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus a sua recompensa. Reciprocidade, nós falamos no início. O que ele está falando é: não julguei antes do tempo, precipitadamente, de forma errônea, porque o Senhor virá e trará luz a todas as trevas e as mentiras, e Ele manifestará os desígnios dos corações. Ele está falando que antes de nós julgarmos, não seja precipitado. E quando julgarmos, nós venhamos a simplesmente criticar o que é certo e o que é errado, mas nunca venhamos a sentenciar ou condenar alguém. Você pode julgar o que é certo e o que é errado a partir dos princípios e dos valores da Bíblia. Mas não está na minha mão e na sua sentenciar ou condenar alguém. Dizer qual é o futuro daquela pessoa, dizer o que vai acontecer com aquela pessoa, apenas está no controle de Deus. Faz sentido? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Critique e aponte o erro, mas cuidado para não sentenciar, não condenar, porque as tuas palavras sobre a vida de alguém têm muito poder. Nós fizemos uma brincadeira e eu vou tomar liberdade de usar essa brincadeira. Vou usar a vida do Joãozinho, de novo. Nós fizemos uma brincadeira hoje, eu quero que você trate essa brincadeira como uma brincadeira mesmo. Nós estávamos hoje ali junto na hora do almoço, e aí nós brincamos muito com o Joãozinho, porque nós cremos sim, no tempo certo de Deus, haverá ali o casamento do Joãozinho. Nós vamos tratar sobre isso agora. Escute o que eu estou falando. Não, presta atenção, não pega a parte do casamento. E aí o Joãozinho estava brincando, mas eu tenho 29 anos, né? Uma hora tem que acontecer. E a mãe de Joãozinho falou assim: será que foi? Porque quando ele era menor, eu falava assim: meu filho não pode casar cedo, que ele case lá talvez pelos 33, 35 anos. Nossa. Todo mundo fala, nossa. Aí ele fala: mãe, você falou isso? Às vezes numa brincadeira, pelo peso das nossas palavras, nós podemos declarar uma realidade sobre a vida de alguém. Eu não estou dizendo que o Joãozinho não encontrou alguém porque a mãe dele falou que é a partir dos 33 anos. Mas eu também não estou dizendo que não é. Porque a forma como nós declaramos sobre a vida dos nossos filhos quando eles são pequenos, nós estamos lançando declarações sobre a vida e sobre o futuro deles. Sim ou não? Quando a gente fala, essa pessoa não presta, essa criança não vai dar certo. Não, se já é assim quando pequeno, imagina quando tiver adulto. E nós não estamos entendendo que nós estamos semeando essas realidades sobre a vida dessas pessoas. E o mesmo acontece quando nós semeamos realidade destrutiva sobre a vida de alguém quando julgamos de forma precipitada. Faz sentido? Então nós temos que cuidar o peso das nossas palavras de direção sobre a vida de alguém. Ao mesmo tempo, Paulo fala em Romanos 14, capítulo 14, versículo 10, mas tu por que julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta da sua própria vida diante de Deus. Cuidar da nossa própria vida já é um trabalhão, né?
A gente quer cuidar da nossa e da dos outros ainda. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Presta atenção nisso aqui. Julgamento sobre, muitas vezes nós exercemos julgamento sobre a maturidade ou não de um irmão na fé. O Senhor é que sonda os corações e Ele que julga cada um segundo a sua medida e o seu entendimento. Sabe, às vezes nós julgamos o irmão porque ele tem uma fé menor que a nossa, mas às vezes é porque ele não chegou na maturidade ou no momento que nós estamos. Quando Paulo fala, aquele que entende que pode comer, come carne, aquele que não entende, não coma, não quer dizer, o assunto não é ali se comer carne ou não comer carne. O assunto ali é sobre, cara, cuide para que a forma como você vive como um irmão mais velho não seja um tropeço, não seja um escândalo, não faça o teu irmão mais novo ser confundido e abandonar a sua fé. Ele está falando que não julgue o seu irmão e não despreza o seu irmão, porque muitas vezes a gente acha que porque tem mais conhecimento bíblico, ou porque tivemos revelações, ou experiências diferentes com o Senhor, a gente tende a menosprezar e desprezar as pessoas que estão começando. Isso não é uma totalidade, eu não estou generalizando, eu estou dizendo pontos que muitas vezes acontecem. É ou não é? Naquele irmão não sabe muito, aquela pessoa, está recém começando. Sabe, e às vezes falar dessa forma, dependendo de quem ouve, pode interromper o crescimento de uma pessoa. Eu sempre falo isso para alguém, se você caminhou 2 passos com Jesus, existe alguém que não caminhou nenhum. Ele precisa de você para levar ele até o 2º passo. Depois, ele para frente, vocês dois vão aprender com outro, mas ele precisa de você. Às vezes a gente quer construir alguma coisa na nossa vida, a gente só quer pegar pessoas que já estão do nosso nível para cima. É daqui para cima, para baixo eu já nem olho. É ou não é? Irmão, você que está acima, você tem a responsabilidade sistemática, sistêmica com o corpo, de levantar aqueles que estão embaixo e de se apoiar naqueles que estão em cima. Faz sentido? Você deve exercer e largar a corda para o seu irmão crescer e subir. Não usar o seu irmão como degrau para você subir. Faz sentido? Então Paulo está falando, não despreze o seu irmão por ele ter menos maturidade que você. Paulo traz a consciência de que além de não julgar, nós devemos cuidar para não desprezar o nosso irmão. Muitas vezes, como eu disse, desprezamos uns aos outros pela maturidade, conhecimento ou divergência de opinião. Ou seja, nem julgamos muitas vezes com palavras, mas julgamos com atitudes. Mas o Senhor está falando que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, e isso deve estar em nosso coração, principalmente conectado ao princípio de reciprocidade que nós falamos antes. Que tipo de julgamento ou sentença estamos atraindo para nós quando nós nos relacionamos com os outros? Podemos esperar o julgamento de Deus sobre nós se vivemos dos mesmos pecados que condenamos nos outros. Romanos 2, capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Basicamente, aquele que está pecando e praticando o erro, quer julgar, você é indesculpável diante de Deus. Não há desculpa para você diante de Deus. Olha o temor que devemos ter ao julgar. Tiago 2,13 diz, porque será exercido o juízo sem misericórdia. Pois será exercido o juízo de Deus sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Entre você criticar, sentenciar e declarar juízo sobre alguém e você ser compassivo, misericordioso, escolha a misericórdia. Escolha a compaixão. Escolha o amor. Deixe o juízo para o Senhor. Vocês estão junto comigo aqui? Eu não quero ser leviano de que nós devemos aceitar e tolerar todas as coisas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está falando sobre a nossa forma de tratarmos as pessoas mediante um julgamento. Podemos julgar? Sim. De que forma? Nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo fala sobre um irmão que estava vivendo sobre moralidade sexual. E ele não queria abandonar o pecado. Paulo falou, os irmãos exortaram, e eles quis seguir da mesma forma. Então Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, e olha quem era Paulo, apóstolo do Senhor, ele dá uma sentença, entregue a vida deste homem ao Satanás, para com que o corpo seja destruído, mas o Espírito encontra arrependimento. Olha a sentença de Paulo, e olha o que ele estava buscando. Ainda assim que o espírito daquele homem fosse encontrado pelo Senhor e se arrependesse. Ele diz, peguem esse homem e tirem do meio da igreja. Porque Paulo estava falando, por causa dessa atitude desse homem impenitente, ou seja, que sabe o que é pecado, mas continua vivendo sobre o seu pecado, ele não vem a influenciar a igreja e desviar mais pessoas.
Nós devemos julgar entre o certo e o que é errado, principalmente os nossos irmãos que eles continuam vivendo sobre uma prática de pecado ao qual eles já têm conhecimento que aquilo é pecado e deve ser terminado, mas mesmo assim eles escolhem viver sobre aquilo. Nessa forma nós devemos julgar, porque ele tem conhecimento, ele tem entendimento e está fazendo isso como iniquidade, persistindo no erro. E a sua atitude pode desviar outras pessoas a caírem no mesmo buraco. Nisso devemos julgar, é o que a Bíblia diz. Se você, ao qual for julgar, esteja consertado diante com o Senhor, se você tirou a trave que está no seu olho. Mas esse tipo de julgamento, esse tipo de sentença, esse tipo de exclusão, ele foi inspirado pelo Espírito mediante a um conselho e a um entendimento. Isso não está hoje na minha mão e na tua de fazer isso. Está na mão de nós entendermos no Espírito Santo de Deus o quando e de que forma fazemos isso. Por isso que nós devemos julgar, sim, nessas situações. Devemos julgar os que estão de dentro, uma vez que estamos andando em conformidade com as palavras e sabemos que o irmão tem entendimento, mas não quer abandonar as suas práticas de pecado. Podemos e devemos julgar, agora sim, toda mentira, todo falso ensino, toda heresia pregada num púlpito deve ser julgada e criticada assim por nós. Por isso que nós, que estamos sentados aí, precisamos ser como os bereanos, ou seja, enquanto eu estiver pregando aqui, você tem que estar lendo na palavra de Deus se o que eu estou falando faz sentido ou não. Porque se algum dia, e talvez acontecer de eu pregar uma mentira, uma heresia, nós devemos ser o primeiro a falar: ei, está errado, é mentira, isso é contra a palavra de Deus. Porque nós somos justiceiros do Senhor, ou seja, da verdade. Nós somos preservadores da verdade, porque um falso ensino pode levar pessoas para um falso caminho. Amém? Então nós devemos sim julgar o falso ensino, nós devemos julgar a mentira, nós devemos julgar a perversidade, nós devemos julgar a imoralidade, nós devemos julgar toda a ação e comportamento que vão contrários à palavra de Deus, mas em detrimento da verdade, do amor e visando o cuidado com a vida das pessoas e principalmente em amor, visando que as nossas atitudes de julgamento seja para promover a justiça de Deus. A forma de Deus justificar as coisas. O julgamento do cristão é contra o pecado, toda mentira e toda a forma de difamação contra a palavra de Deus. O cristão não deve tolerar valores invertidos aos valores de Deus. O cristão ele não tolera o mal e o pecado, pois sabe o quanto isso desagrada a Deus e é destrutível para a humanidade e para as pessoas. Porém, o cristão ama o pecador e através de um relacionamento o atrai até a Cristo. Nós devemos julgar e criticar mentiras, falsidades, valores distorcidos. Não devemos tolerar corrupção, mentira e tantas outras coisas que nós sabemos que a Bíblia vai contra. Mas nós precisamos visar sempre alcançar aquela vida para estar mais perto de Jesus. Essa é a nossa forma de julgar. Nós não vamos tolerar. O cristão ele não deve estar no meio de um ambiente que sabe que tem corrupção e continuar ficando naquele ambiente. Ele deve expor a corrupção aqui nesse lugar. Precisamos consertar. Isso não agrada o coração de Deus. Isso aqui realmente, há mentira aqui, há falsidade aqui, há realmente valores corrompidos do reino de Deus aqui. Nós devemos sim julgar a verdade em detrimento da verdade, trazendo e estabelecendo a justiça de Deus. Mas nós devemos, dentro da possibilidade, preservar e cuidar das vidas que estão ali em jogo. Eu estou sendo repetitivo isso porque nós precisamos aprender isso. Porque todos nós pecamos e merecemos morrer por causa dos nossos pecados. Mas Cristo suportou o juízo, o julgamento, a sentença de morte pelos pecados dos filhos de Deus. Sendo que Ele não suportou esse castigo por aqueles que não são filhos de Deus. Deus, como eu já falei, sentenciará o castigo eterno àqueles que não são os seus filhos, mas dará a vida eterna àqueles a quem Cristo redimiu. Por isso somos motivados a julgar pelo nosso desejo pela salvação do nosso próximo. Por isso nós julgamos, por desejar que o nosso próximo seja salvo. Deixa eu te perguntar, você tem desejo que essa pessoa que está sentada do seu lado seja salvo? Não, de verdade. Olha para essa pessoa do seu lado, olha quão bonita ela é. Talvez agora no final do dia, no final da semana, está cansado, não parece tão bonito assim. Mas sabe, Jesus ele ama tanto essa pessoa quanto ama você. E você deve ter realmente desejo de que ela seja cada vez mais salva, alcançada, transformada, purificada, renovada. Que os teus olhos ao olhar para ela sejam olhares de compaixão e de amor. E de crítica ou julgamento seja, irmão, o que você está fazendo desagrada o coração de Deus. Você precisa alinhar e consertar os seus caminhos, pois isso pode ser pior para você no futuro. Mas entenda que há em Jesus libertação, transformação e mudança de vida para a sua vida. Esses devem ser os nossos relacionamentos uns com os outros, amém?
Por isso que nós somos motivados a julgar, não porque queremos, mas pelo nosso desejo pela salvação do nosso próximo. Desejamos arrependimento dessa pessoa, desejamos a sua submissão à vontade de Deus, desejamos que ele fale a verdade para com Deus, como Deus a revelou. Assim julgamos o seu pecado como pecado, para com que ele possa se arrepender. Quero concluir esse ensino dizendo que a forma como nós tratamos e medimos será a forma como nós seremos tratados e medidos. Julgamos o irmão com o objetivo de ajudá-lo a viver para Deus e revelar a Jesus Cristo. Julgamos o mundo com o objetivo de expor o pecado, mas amando e atraindo o pecador ao arrependimento e ao conhecimento de Jesus. Como eu falei, precisamos entender que haverá sim um julgamento. Hoje em dia, como eu disse, perdemos o temor dessas palavras, mas nós seremos julgados pelo Senhor e daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos em vida. Isso te assusta ou te motiva? Por enquanto, nessa terra temos vida e salvação, mas haverá um dia em que chegaremos diante do tribunal de Deus. Irmão, eu tenho muito temor desse dia. Tenho muito temor desse dia. Chegar diante do Senhor, sabe? E eu não ouso a dizer, pela fé eu ouso, eu sou salvo. Mas eu não ouso a dizer, a minha salvação está garantida. Faz sentido? Pela fé eu sou salvo, eu creio que eu estarei com o Senhor. Mas eu preciso cuidar todos os dias da forma como eu vivo para continuar exercendo a minha salvação. E às vezes palavras colocadas no lugar errado. A forma como nós tratamos, a forma como nós julgamos. Não estou dizendo que você pode perder a sua salvação por causa disso. Mas pode ser que a gente interrompa processos de Deus na nossa vida que possam ser cruciais para a nossa continuidade de exercer a nossa salvação. O ponto principal não é sobre julgar em si, tudo isso que Jesus fala, mas como está o nosso coração para fazer tal julgamento. A partir de que relacionamento e verdade com Deus nós estamos julgando. Que a gente possa ter temor no nosso coração e nas nossas palavras a partir de hoje, quando formos julgar alguém. Que a gente possa olhar primeiramente para a trave do nosso olho. Que a gente possa examinar a nossa vida antes de nós sentenciarmos ou levantarmos ou apontarmos o dedo. Mas que quando fizermos e formos inspirados pelo Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que após o nosso julgamento, ou seja, estabelecimento do que é certo e do que é errado, esse irmão, essa irmã esteja mais perto de Jesus. Esse irmão e essa irmã possam conhecer a glória de Deus. Esse irmão e essa irmã possam encontrar um caminho para ser transformado também. Amém? Faz sentido? Vamos orar? Queria te convidar a você a fechar os seus olhos. Pode se colocar de pé primeiro, depois fecha os olhos, porque se fechar os olhos e colocar de pé, pode ser que você caia. É uma palavra de ensino e nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus, porque isso é que dá transformação e vida para nós. Queremos viver de uma forma que atraia e glorifique ao Senhor e que promova em nosso meio caminhos e plataforma para que todos nós venhamos a crescer diante do Senhor e a viver a bondade de Deus em família, amém?